Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar aí sobre luz de óleo acendendo aí no painel. Vou tentar passar para vocês aí o início do diagnóstico ali para tentar achar o que está acontecendo com o motor, por que essa luz de óleo está acendendo. Então vou tentar esclarecer dúvidas das pessoas, que o pessoal, tem muita gente ainda que tem receio, o que deve ser feito, o que eu tenho que fazer, tem que trocar o motor, o que acontece aí, acender a luz do óleo, qual é o problema? Bom, eu vou usar esse carro aqui como exemplo, que ele veio até nós com um problema de luz de óleo. A luz de óleo começou a piscar no painel, quando o motor estava aquecido. Tá? Esse aqui é um Gol 2002, motor EA111, é o motor mais problemático aí quando a gente fala de luz de óleo, né? É o motor que mais tem relatos nas oficinas referente à luz de óleo. Tá? Então ele chegou para nós aqui e eu fui medir a pressão. A primeira coisa, quando tu tem um problema desse no teu carro que tu vai levar na oficina, vai ser medir a pressão do óleo. Tá? Vai ser colocado um manômetro no lugar do interruptor de óleo. Todo carro tem um interruptor de óleo e lá vai ser feita a medição da pressão do óleo. Tá? Tem uma tabela em que essa tabela vai ter um valor de pressão X para um valor X de rotação e cada carro tem o seu. Tá? Nesse caso aqui, ó, esse manômetro aqui, ele tem a outra possibilidade da gente colocar uma outra ferramenta, um adaptador lá no filtro, que a gente consegue pegar a pressão tanto da parte inferior do motor e aqui na parte superior. Aí é para a gente determinar se o problema está embaixo ou está em cima. Tá? Foi feito isso. Agora eu estou aqui com eles instalado aqui no cabeçote e antes da gente fazer o procedimento, a gente fez o quê? Mediu a pressão, que é a primeira coisa. Medindo a pressão, o valor aqui do ponteiro estava próximo a zero, praticamente não tinha pressão, por isso que a luz estava acendendo, isso com o motor aquecido. A gente deixou aqui ligar 2 vezes o ventilador. Então a gente tirou esse carinha aqui, é o interruptor de óleo, medimos a pressão, não tinha pressão. Feito isso, o que vai ser feito depois disso? O que deve ser feito? Bom, pode ter um problema de baixa pressão, pode ter um problema de sujeira no motor, pode ter um problema do pescador, que é uma peça que vai lá dentro do cárter, ligada na bomba do óleo, lá embaixo no motor, que está entupida. Pode ter um problema na bomba do óleo, tá? Então, e também pode ter um problema de óleo baixo, filtro de óleo, tá? Então, a gente feito isso, identificamos uma baixa pressão geral no motor. O que a gente fez? O que deve ser feito? Foi tirado o cárter do motor, tá? Para verificar se o pescador estava entupido. E o motor, ele tem bastante carbonização. Se abrir a tampa aqui, vai ver que ele está bastante sujo, esse motor, tá? Mas o pescador não estava sujo. O que a gente encontrou foi um pedaço de plástico dentro da peneira do pescador. Tá? No momento, não sei de onde que veio, mas enfim, no momento de puxar o óleo, puxou junto e ele entrou dentro da peneira. Aí, feito isso, a peneira estava limpa, a gente retirou tudo, beleza, limpamos, lavamos o cárter, tal, tinha um pouco de sujeira embaixo, mas não estava obstruindo a sucção do óleo. Montamos novamente e entramos com óleo e filtro novo. Ah, mas o filtro, eu já troquei o filtro outra vez. O filtro também pode ter problema de pressão baixa de óleo por causa de um filtro, porque dentro do filtro ele tem uma válvula aqui de retenção de óleo. Tá? No momento que tu desliga o motor, tem uma válvula aqui, uma válvula de segurança também tem, e ele vai manter o filtro de óleo cheio. É difícil, a gente até hoje pegou um caso só num Vectra 99, aí, 2000, que aconteceu isso. O cliente botou um filtro novo no posto e andou uma semana, deu problema, acendeu a luz do óleo, problema de filtro. Mas são raros os casos, aqui para nós, aqui pelo menos. Então, feito tudo isso, começando então, medindo a pressão,
tirando o cárter para verificação. Ah, mas se tirar o cárter vai resolver o problema de pressão? Não se sabe. Isso é o diagnóstico inicial que tem que fazer para tu determinar se o problema é no motor ou não. Tá? Porque a gente não tem como saber se está sujo ou não está sujo o cárter. Então vai ter que ser feito isso no carro de vocês. Baixa pressão de óleo, tem que verificar a qualidade do óleo, se o óleo está no nível, filtro de óleo. O bom ainda, troca o filtro vai ter que trocar o mesmo. No caso de tirar o óleo e tal, tirar o cárter, tirar o óleo, já vai entrar um filtro novo. Então, mas antes às vezes, depende do carro que é muito complexo para tirar um cárter, troca um filtro. Esses filtros tipo refil ecológico, costuma dar problema. Pode acontecer, não que costuma, pode dar problema nos filtros e tal. Então pode começar por ali, sem problema nenhum. Ah, mas vai resolver? Vai ter que fazer toda essa parte inicial, para aí sim voltar com o manômetro, medir a pressão do óleo e sim determinar se é um motor, tu tem 100% de certeza que é interno no motor, ou é essas coisas que eu já falei. Porque a pressão do óleo, quem faz a pressão do óleo são as restrições do motor, são as folgas, são as bronzinas no virabrequim, no comando de válvula, são todas essas peças aí que fazem a restrição, as pequenas folgas que tem. E conforme vai aumentando essa folga, o óleo vai escapando. Conforme o óleo escapa, cai a pressão do óleo, tá? Não sei se vocês conseguiram entender, mas é isso daí, tá? A bomba do óleo, ela gera vazão, ela puxa o óleo e distribui para o motor. E essas folgas vão criar essa pressão, essas restrições criam a pressão. E conforme as folgas vão aumentando, a pressão do óleo vai caindo, tá? Então vamos ligar ele para vocês verem aqui como liga lá, como tá a pressão agora. Aí vamos ver aqui como é que ficou a pressão do óleo. O motor já está aquecido, o motor ligou já umas 3 vezes o eletroventilador. Aqui a pressão já tá um pouquinho alta aqui, o motor ficou parado, desligado em uns 5, 10 minutos, tá? Nesse motor aqui, nesse caso é a 111, em carros que a gente fez cabeçote, trocou comando, ele tem que ficar aqui, ó, o ponteiro ele fica ali ó, em 1 bar para cima, aí, tá? Esse caso aqui, ó, ela tá um pouquinho mais de 1 bar, mas se a gente deixar aí de novo, aquecer tudo deixar ligar o ventilador, deixar aqui tempo, essa pressão ela vai ficar abaixo do número 1 aí, ó. Aqui ela está acima, mas ela vai cair mais um pouquinho e vai ficar aqui, ó, 0,7, 0,8 de bar de pressão. Pela experiência que a gente tem em situações que a gente já trabalhou com esse cabeçote, onde a gente fez reforma de cabeçote, foi trocado o comando, botado o comando original, tudo. Um carro desses, um motor desses, ficava com a pressão mais ou menos onde que está agora. Nesse caso aqui em específico, a pressão vai ficar aqui 0,7, 0,8. Ele vai cair mais do que está aqui. Quando a gente fez o primeiro diagnóstico, antes de tirar o cárter, trocar fazer a limpeza, fazer a verificação, trocar do óleo, o filtro, a pressão via quase a zero bar de pressão. Por isso que estava piscando a luz do óleo em determinadas situações com o cliente. Nesse caso aqui, deu uma melhora, melhorou a pressão do óleo. A pressão do óleo melhorou em comparação ao que estava anteriormente quando veio para nós. Mas ainda assim, não é o ideal. Esse carro aqui está com 110 mil aproximadamente, né? Pelo interruptor aqui, ó, esse interruptor é ainda original, a gente vai trocar, vai botar outro original. Então, para vocês terem uma ideia, provavelmente esse motor aqui nunca foi mexido. É um carro em que é dado muito partida e andado só dentro da cidade, tiro curto, e andado muito pouco com ele, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês, que mesmo fazendo isso não é garantia que vai resolver o problema.
mas precisa ser feito isso para tu sim chegar na situação agora e poder dizer para o cliente o seguinte: olha, teve uma melhora, mas mesmo assim a pressão não está de acordo como em outros casos que a gente pegou em comparação a um motor reformado, por exemplo. Tá? Então ele tem um desgaste interno, que se daqui um tempo começar a piscar a luz de óleo, sim, o problema é 100% no motor, aqui parte de cabeçote nesse caso aqui, tá? Mas eu quero mostrar para vocês que existe um diagnóstico inicial onde que vai ter que ser feito, vai ter que ser trocado um óleo, vai ter que ser trocado um filtro, vai ter que tirar um cárter. O óleo, vamos dizer que tu trocou o óleo, tá? Mas vai ter que tirar o cárter, verificar pescador, principalmente se o motor está carbonizado. Aqui é normal ter motor carbonizado, não deveria, mas é normal, tá? Por causa dessa negligência com troca de óleo. Então por isso que eu estou falando dessa questão de tirar o cárter. Agora, se o motor é 100% limpo, aí é outros 500, pode ter um problema em válvula, etc. Mas vai ter que ser feito esse diagnóstico inicial para dizer para vocês: ó, meu querido, realmente tem um problema interno no motor, né? Talvez, pode ser que tenha um problema no filtro e óleo, mas tem que ser feito isso. E isso que eu quis nesse vídeo passar para vocês, tá? Caso vocês tenham um problema, que esteja acontecendo isso, tem que ser feito um diagnóstico inicial, que vocês vão ter que investir uma grana. Isso faz parte do diagnóstico. Ó, agora tá aqui, ó, em 1 bar certinho, ó. Então ele vai cair mais um pouquinho, mas teve uma boa melhora. Melhorou quase 100, melhorou uns 70% do que estava anteriormente, tá? Então, um detalhe, o interruptor de óleo, esse original aqui, ele é de 0,15 a 0,35 bar de pressão. Então, não precisa muita pressão para ele desligar. Só quero também deixar um detalhe. Esse motor aqui, ele pede 4.000 RPM, tem que dar 3 bar e meio, tá? Eu não fiz isso porque eu sei, porque a gente já fez em situações, como eu já falei, cabeçote, trocado comando e tal, em que eu sei, aquele lá a gente sabe, foi feito o teste que em marcha lenta ele tem que me dar 1 bar, 1.1. Por isso que eu estou usando aquele lá como referência em cima desse. Eu também fiz antes os 4.000 RPM, ele também não alcançou, tá? Mas por isso que eu sei do 1 bar, beleza, pessoal? Espero que eu tenha passado aí um pouco aí, mostrado para vocês uma ideia de como funciona. Se vocês têm dúvida aí, bota a pergunta nos comentários que depois eu faço um vídeo respondendo aí vocês. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo.